Oi gente, eu sou a Mi e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu trouxe um tour pelo meu Reading Journal de 2026, ou caderno de leituras, né? E eu espero muito que vocês gostem. Bom, e antes de eu mostrar aqui as páginas pra vocês, eu queria mostrar o caderno que eu tô usando, que é esse daqui. Ele é da AD Cadernos, é uma lojinha que eu conheci esse ano de 2025, né? Encontrei lá no Instagram, eu e meu irmão a gente achou lá. E ela vende coisas de papelaria, sabe? Cadernos, adesivos, tem um monte de coisa lá. E em novembro de 2025, né? Ela estava com uma promoção lá que você ia comprando e dependendo do valor que você comprava, você ia acumulando brindes, sabe? Então, se você comprasse X valor, você ganhava tal brinde. Aí, se você comprasse um valor mais alto, você ganhava mais brinde e por aí vai. E aí, como meu irmão ia comprar os materiais escolares, né, pra ele estudar e tal, pra escola, alguns cadernos ele queria, acabou que a gente foi, tipo, comprando mais coisas, eu comprei alguns adesivos também, e acabou que a gente comprou, a gente ganhou todos os brindes que estavam lá, né? E esse caderno foi um dos brindes, né? Então, como ele veio nessa estampa mais florida, aí meu irmão me deu, né, pra eu utilizar com o que eu quisesse, e aí eu resolvi fazer o meu Reading Journal com ele. Por quê? As folhas dele são em gramatura 90, tá? Ela tem gramatura 90. Ela é cinza, não sei se dá pra ver direito, mas as folhas são cinza e as linhas, né, são brancas. Então, é bem discreto. E ele é reposicionável, tá? Então, a folha, ela sai e eu posso colocar de volta, enfim. Todos os cadernos lá da AD Cadernos é desse jeito. E como eu já ia precisar de um caderno pra fazer o Reading Journal desse ano, então eu resolvi usar ele. O único ponto fraco, assim, né, que pra mim é porque ele é pautado, né, ele é com linhas. E pra fazer journal, reading journal, essas coisas, eu gosto da folha pontilhada, né, mas, assim, nada demais, até porque lá no site as meninas vendem os refis, né, então, tipo, tem pautado, pontilhado e quadriculado, e aí eu poderia comprar e trocar, mas, enfim. Isso não me atrapalha tanto, então eu resolvi ficar com essas folhas mesmo. Mas é isso, esse é o caderno que eu vou utilizar esse ano, e agora eu vou mostrar as páginas que eu já fiz nele pra vocês, como é que tá aqui dentro. Bom, abrindo, né, aqui no início temos a capa do Reading Journal, né, então eu só escrevi Reading Journal e coloquei 2026, tá bem minimalista, tá, eu fiz tudo em preto, né, com a caneta preta, porque assim, quando eu for preenchendo com as coisas ao longo do ano, ele vai ficando mais colorido, né? Eu vou usar mais cores, enfim. Então eu resolvi fazer ele bem minimalista pra dar esse contraste. Quando eu for marcando as coisas, ele vai ficando mais colorido e tal, né? Então ficou mais ou menos assim. Eu me inspirei no Pinterest, tá? Eu peguei inspirações no Pinterest. Aqui no YouTube eu gosto de assistir várias pessoas que fazem o caderno de leituras, esse tipo de coisa. E aí eu fui pegando várias inspirações e criando minhas páginas. E é isso, né? Saiu desse jeito. Então, essa é a capa desse ano. Passando aqui atrás, a gente tem a página de sistema de notas e as metas. Bom, e esse sistema de notas eu peguei inspiração lá no Pinterest, tá? Eu vi uma fotinha lá e aí eu resolvi fazer, só pra me guiar, né? Só pra me seguir aí meio que um roteirozinho. E aí eu dou as notas pros livros. Então, eu terminei o livro? Não, se eu abandonei, 1 estrela, sabe? Eu não gosto também de dar 0 estrelas, então achei bem legal esse sistema de notas, porque aí você só dá uma, né? E aí, terminou o livro? Sim. Aí eu gostei do livro? Não, então 2 estrelas. Eu gostei do livro? Sim, aí eu venho. Eu amei o livro? Não, então 3. Sim, aí vem pra cá. O livro era impossível de largar, tipo assim, eu queria realmente saber a história final, ou, tipo, eu gostei, mas não. Então, 4 estrelas. E sim, aí eu tenho duas opções. Se sim, 5 estrelas, mas isso aí foi incrível, se eu releria ele, se eu recomendaria pra, né, aí ele se torna um favorito, então 5 estrelas, coração de favorito. Basicamente isso basicamente já o sistema que eu meio que já usava, mas aí eu decidi escrever aqui pra, enfim, né. E aí a gente vem pras metas, né, que aí eu gosto de criar, assim, só pra, sabe, só pra ter mesmo, porque eu não foco muito em metas, sabe, eu só gosto de, vou criar uma meta ali ou outra, mas eu não me apego muito, eita,
ou tipo assim, eita, não chegou o final do ano, eu não cumpri, e aí, nossa, eu fico, por que que eu... Não, sabe, se eu cumprir, ok, se eu não cumprir, ok também, e é isso. Então, aí eu coloquei a meta de ler 10 livros no ano. Pra muita gente isso é pouco, e pra muita gente isso já é muito. Pra mim é uma quantidade ok, porque assim, o meu ritmo de leitura ele é lento, sabe? Eu não consigo ler muitos livros durante o ano. E, sabe, tem gente que lê tipo 50, 60. Pra mim é surreal isso. Então, eu sou realista, eu gosto de ser realista. Eu não vou colocar aqui tipo 50 livros, que eu sei que eu não vou ler. Então, eu coloquei uma meta de 10 livros. Eu poderia ter colocado tipo 12, né? Um livro por mês. Mas todo ano eu coloco 12. E eu nunca leio 12, eu sempre leio, tipo, 7, 8, sabe? E aí, dessa vez eu fiz, não, então eu vou diminuir, né? E aí eu coloquei apenas 10 livros, o que, pra mim, ó, tá ótimo, não me importo, sabe? De eu ler mais ou menos, o importante é ler, né? E aí eu coloquei, sempre coloco isso, né? Que ele é um gênero diferente, né? Um gênero fora da minha zona de conforto, que seria, né? Seria só romances que eu leio, então eu sempre coloco um gênero diferente pra eu ler outra coisa. Ler um clássico, e aí seria um livro, um clássico, né? Enfim, um livro clássico. Reler um livro, porque essa meta eu já coloquei porque eu já tô na mente de reler um livro, então já, já coloquei aqui. E completar 50% de um desafio. Por que 50%? Aqui em algumas páginas vocês vão ver que eu criei alguns desafios de leituras, e aí eu coloquei pra completar 50% só. Porque os desafios que tem aqui é bem grandinho, sabe? Então, tipo assim, teria que ler muitos livros. E como eu sei que eu não leio tanto livros assim, aí eu coloquei que, tipo assim, se eu completar 50% de algum desafio, já tá ótimo, sabe? Vocês vão ver mais pra frente. Mas é basicamente isso, né? Aqui tá a página de metas e o sistema de notas desse outro lado. Passando aqui, eu fiz os lidos do ano, né? Que aí eu vou colocar qual foi o número da leitura, o título do livro e a nota. E aí eu fiz só essas duas páginas, basicamente só isso que eu anoto mesmo, e aí eu fiz essas duas páginas. Se eu ler mais, o que provavelmente vai ser impossível, né, porque, como eu falei, meu ritmo de leitura é lento, mas aí eu vou acrescentando mais folha aqui, porque como elas são reposicionáveis, né, eu posso simplesmente, tipo, pegar uma folha lá de trás, fazer novamente a tabela e colocar aqui. O bom do caderno reposicionável é isso, né? E aí, é isso. Passando, a gente tem o tracker de leitura, que aí é pra eu marcar os dias que eu li no ano, né? Então, tem todos os meses aqui. E aí, eu vou só marcando com um marca-texto aqui os dias que eu li. E os dias que eu não li, eu vou riscando, tipo, de preto, ou eu vou deixar em branco mesmo, sem pintar, ainda não sei, né? Mas aí eu pensei em fazer cada mês de uma cor, de marca-texto diferente, né? Não sei ainda, mas é isso. Nessa outra página, tipo, não era pra eu ter colocado os números, né? Porque já tava aqui, então era só ver assim. Mas se por acaso eu, tipo, virar a página assim, aí os números estão aqui, então eu consigo me guiar de boa, né? Mas é isso. Passando, a gente tem a meta de leitura, que é basicamente, eu fiz 25 quadradinhos, né? Minha meta de leitura é 10, mas eu fiz 25 porque vai que, né? Não sei. Eu leio mais e aí eu coloquei 25. E aqui eu coloquei físico, e-book e audiobook, que aí eu vou marcar cada um com uma cor e aí eu leio, por exemplo, sei lá, o físico é azul, aí os livros que eu leio em azul, que for físico, né, eu marco em azul. E-book, sei lá, verde, aí eu vou marcando. E aí eu sei quantos livros físico, e-book e audiobook eu já li durante o ano, e enfim. Audiobook, na verdade, eu nunca escutei um audiobook, mas aí eu anotei porque, né, vai que eu acho bem interessante. Posso ser que eu queira escutar algum audiobook, e aí eu já coloquei aqui pra isso, né? Nessa página, a gente tem o ranking Matrix, que foi... Eu vi em alguns vídeos, vi no Pinterest, sabe? Aí eu peguei essa ideia, que é basicamente você ranquear qual foi o melhor livro do ano. E aí, não só fazer aquele outro ranking, que é tipo, qual o melhor livro de janeiro? Aí você escolhe um. Aí, qual o melhor livro de fevereiro? Aí você escolhe um. Aí, tipo, janeiro e fevereiro. Qual o melhor livro? Sei lá, foi o de fevereiro. Aí você passa pra cá. Sabe? Porque, assim, nesse esquema, o livro, por exemplo, de janeiro só vai competir com o livro de fevereiro.
né? E assim, tipo, de março só vai competir com de abril e por aí vai, né? E aqui, nesse esquema de avaliação, todos os livros competem com todos, né? Porque, por exemplo, aqui, vamos dizer que o primeiro livro e o segundo livro que você leu, qual foi o melhor? Ah, foi o B, né? Então aqui, o primeiro livro e o último que você leu, qual foi o melhor, entendeu? Então ele vai competir com todos, e aí todos competem com todos, entende? Não sei se deu pra entender, mas é basicamente isso, como funciona esse tipo de ranking. E aí eu já fiz os 10 espaços, né? Porque aí eu colocaria aqui 10 livros. Se eu ler mais, aí eu vou descartar algum livro que realmente não foi bom, ou que realmente não vale a pena estar aqui. Mas assim, como provavelmente eu não vou ler tantos livros assim como eu falei, né? Eu já fiz os 10 espaços mesmos, e aqui eu vou e coloco o título do livro, né? Tipo, o livro A vai ser tal, o livro B vai ser tal. Só pra eu saber, né, quem é que tá ganhando aqui. E é isso, no final do ano, eu pego todos os livros que eu li e faço esse ranking pra ver qual foi o melhor livro do ano. Passando, agora a gente tem o meu desafio de ler todos os livros da Ali Hazelwood e todos os livros da Emily Henry, né? A Ali tem bem mais que a Emily, né? Mas enfim. E aí eu colei todas as capinhas dos livros delas, nessas 2 páginas. E aí, se eu ler algum, eu vou e coloco, tipo, quantas estrelinhas eu dei aqui. Da Ali, eu já li A Hipótese do Amor e A Razão do Amor, né? E eu só esqueci de colocar a nota aqui, mas depois eu coloco. E da Emily, eu li Nem Te Conto, eu li em 2025 Nem Te Conto, né? E, enfim, os livros que eu for lendo delas esse ano, se eu ler algum, aí eu vou e coloco a nota embaixo. E aí eu deixei espaço, porque vai que elas lançam outros livros, né? Aí eu só imprimo a capinha e colo aqui. O Amor, teoricamente, eu já tenho ele físico aqui na estante, então eu pretendo ler ele esse ano. E da Emily, eu já tenho Leitura de Verão, De Férias com Você e Loucos por Livros em e-book, né? Eles estavam em promoção no e-book, e aí eu comprei os 3. Eu pretendo ler De Férias com Você agora, no início do ano. Vou ver se eu já começo ele, porque como já vai lançar o filme, aí eu já, né, já começo a ler ele quando eu terminar eu assisto o filme, que vai sair na Netflix, né? Mas enfim, é isso. O meu desafio de ler Ali Hazelwood e Emily Henry. Passando, agora a gente tem o desafio de 30 antes dos 30 e o desafio de A a Z. Esse 30 antes dos 30 é o seguinte, eu fiz ele faz alguns anos, acho que faz uns 2 anos que eu criei esse desafio, que era pra ler, era 30 clássicos antes dos 30 anos, né, que era pra eu ler. Então eu fiz uma lista com 30 clássicos que aí eu peguei na internet aí, e várias listas por aí e anotei. Só que é o seguinte, eu não gosto muito de livros clássicos, sabe? Tipo, tem histórias que não, sabe, não me interessa. Eu não tenho vontade de ler. E aí tava uma lista enorme de vários clássicos que eu parei pra pensar, eu não tenho vontade de ler esse livro. Por que ele tá aqui, sabe? Eu vou ler só por ler? Eu não gosto de ler um livro só por ler, só porque todo mundo leu, sabe? Enfim. Então, o que eu fiz? Eu fiz 30 antes dos 30, que aí seriam livros que eu quero ler antes dos 30. Então, não necessariamente são clássicos, sabe? É qualquer livro que eu quero ler, que eu tenho vontade de ler, eu fui e coloquei nessa lista, sabe? Eu tirei alguns clássicos que eu não me interessavam pra ler, deixei alguns, mas outros eu tirei e aí acrescentei outros livros que eu quero ler, sabe? Que eu tenho vontade de ler, que eu tenho vontade de saber a história, sabe? Então, é basicamente isso aqui. Tem alguns clássicos que continuam, como, tipo, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, né? O Mágico de Oz, Vidas Secas, e por aí vai. Mas tem, por exemplo, Harry Potter, eu nunca li Harry Potter, sabe? Percy Jackson, tem o Caraval, eu quero muito ler Caraval também, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu tenho vontade de saber a história. Então, assim, eu tirei alguns clássicos que eu realmente não sentia vontade de ler e acrescentei outros que eu quero ler, que eu quero realmente ler. E aí eu só mudei o título pra, tipo, 30 antes dos 30, que seria, tipo, 30 livros antes dos 30. E aí fica de ideia, sabe? Se você quer fazer um desafio parecido com esse, mas você não gosta de ler clássicos, você pode fazer livros aleatórios, igual eu fiz, que aí seria que você quer ler. Ou você pode, tipo, pegar um tema, sabe? Sei lá, você gosta muito de ler suspense, então 30 suspenses antes do 30,
tipo, suspense, se você quer ler ou fantasia, 30 fantasias antes dos 30, sabe? Você pode fazer dessa forma, caso você não queira fazer com clássicos, igual eu, né? E aqui já tá marcado o Pequeno Príncipe, porque eu já li o Pequeno Príncipe, né? Eu li agora em 2025. E é basicamente isso. Essa tá aqui a minha lista, se vocês quiserem se inspirar, né? Esses são os livros que eu coloquei aqui. Tem deles que são sagas, né? Então são mais de um livro, tipo Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes. Mas assim, é isso, né? Conta como... Eu contei como se fosse um. Mas enfim. E aqui é o desafio de A a Z, que é basicamente você ler um livro para cada letra do alfabeto, né? Então, se eu ler um livro com A, eu coloco aqui, tipo, o assistente do vilão, né? Aí, com O Pequeno Príncipe, e por aí vai. E eu não gosto de, tipo, descartar o A ou O, né? Tipo, a empregada, por exemplo. Ficaria no A, sabe? Não ficaria no E da empregada, né? Então é bem difícil completar esse desafio por conta disso, né? Porque a maioria dos livros começam com A ou O. E eu não gosto de, tipo, descartar, eu gosto de colocar, tipo, o nome do livro mesmo, em si. Mas fica aí, eu gosto de fazer esse desafio, eu gosto de anotar, eu gosto de brincar, né? E eu não me importo, como eu falei, eu não me importo se eu completar todo ele ou não. Enfim, é só por diversão mesmo. E aí os livros que eu for lendo, se encaixar em algumas letras aqui, eu vou acrescentando, né? Depois a gente tem o desafio das cores e o bingo literário. O desafio das cores é basicamente aquele desafio do arco-íris, né, que o pessoal chama. Só que como eu coloquei mais cores do que tem o arco-íris, né, o arco-íris só são 7 cores, aí eu resolvi chamar de desafio das cores. Mas é basicamente você ler um livro com a capa, né, dessa cor. Então, um livro com a capa vermelha, com a capa azul, e aí você vai colando aqui as capinhas, né. Também nunca completei esse desafio, sempre faço, mas eu nunca completei, mas aí eu gosto, né, de fazer. Tem o bingo literário, né, que é basicamente, tem várias categorias aqui, digamos, e aí você, se você lê um livro daquela categoria, aí você pinta, né. Eu peguei inspiração no Pinterest também de alguns eu criei, enfim, fui pegando aí ideias, e aí eu fiz ele bem desenhadinho, né? Eu gosto de fazer desse estilo. E aí, o que eu fiz foi, tipo, colar ele assim, porque aqui embaixo eu vou e anoto o livro, né? O nome do livro. Então, por exemplo, se eu li um clássico, aí eu pinto e aqui embaixo eu coloco qual foi o clássico que eu li, né? Eu li a fantasia, aí eu pinto aqui e coloco qual foi a fantasia que eu li. Só pra eu lembrar, né, de qual foi, porque, por exemplo, vai que eu leia, sei lá, mais de um livro que tenha fake dele, entendeu? O primeiro que eu ler que tenha fake dele, eu pinto e vou e anoto aqui. Aí eu sei qual foi, enfim. É basicamente isso, né? Então ficou dessa forma. E é basicamente isso o meu Reading Journal, né? Pra cá eu vou fazer na página de janeiro, e aí eu vou pra marcar, né? Qual foram os livros que eu li em janeiro. Eu não faço resenha, nem nada do tipo, eu só gosto de marcar mesmo qual foram os livros que eu li, e é isso, não faço resenha, nem faço colagens, nem nada. Eu só gosto de ter registrado qual foi os livros que eu li mesmo, e é isso, né? Então, basicamente, ficou assim o meu caderno de leituras esse ano. Ao longo do ano, se vocês quiserem, eu posso ir, sei lá, mostrando como é que eu tô preenchendo eles. Posso postar lá no meu Instagram também, né? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês usam Reading Journal, caderno de leituras, como é que vocês fazem, se vocês fazem colagens, enfim, se vocês já fizeram o caderno de leitura de vocês desse ano. E é isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Um super beijo no coração. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo.